Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, onde eu venho com as informações dos gigantes cariocas para você. Eu falo então do Flamengo, do Botafogo, do Vasco e do Fluminense, que é o tema do vídeo de hoje. O Fluminense que acabou de se classificar, foi uma partida muito difícil contra o Argentinos Júnior, e também tem algumas outras informações, principalmente mercado da bola, dinheiro que está entrando e que o Fluminense nem negociou. Enfim, já peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. E claro, se você tiver alguma crítica também, pode comentar, porque eu vou ler todos os comentários para poder melhorar e me aperfeiçoar para você entender o que está acontecendo de fato com o seu clube de coração, tá bom? Sem mais delongas, vou começar a falar sobre primeiro a expulsão do Marcelo, o lance com o Marcelo, depois eu vou falar um pouquinho sobre o Martinelli, depois um tríade Xerém que foi para o mundo árabe e também sobre a partida que aconteceu hoje às 7 horas da noite, tá bom? Então, sobre o lance do Marcelo, eu acho que já é até um lance, já é um assunto saturado, já é um assunto que todo mundo sabe. O Marcelo não jogou a partida de hoje por conta desse lance. O Marcelo fez uma chegada muito dura, estava tentando driblar. Eu já até opinei no último vídeo que valia o cartão vermelho, mas também podia ser aplicado o cartão amarelo. O juiz teve ali uma mini intervenção do VAR e realmente o lance foi muito feio. Então, como o Marcelo não jogou a partida de hoje, né, contra o Argentinos Júnior e cumpriu essa suspensão, quem esteve lá no CT do Fluminense, em Laranjeiras, quem esteve no CT do Fluminense para treinar junto foi o Enzo, filho do Marcelo, que está na seleção da Espanha também, seleção de base da Espanha. Mas fato é que ele foi brincar ali com o pai no final dos treinamentos. Uma brincadeirinha mesmo. Você vê o Marcelo cruzando para ele. Vou até deixar um lance aqui em algum lugar da tela. Eu achei um lance muito curioso e maneiro de colocar aqui no vídeo. Que você vê que o Marcelo realmente está vivendo o Fluminense. E é muito bacana, um jogador máximo no futebol mundial, que tem uma exposição de marca, que tem um peso e está se deslumbrando aqui na América do Sul no seu time que o revelou. Não, é de coração, porque o de coração, como todo mundo já sabe, e ele já falou, é o Botafogo, mas ele também considera muito o Fluminense, porque foi o Fluminense que abriu as portas para ele, para ele poder se profissionalizar e virar tudo que ele vir a ser tudo que ele se tornou no mundo do futebol, tá bom? Sobre o Martinelli, não é nada demais, mais um jogador cria de Xerém, né? E que ele completou 150 jogos pelo Fluminense, uma marca muito expressiva. São 150 jogos dentro de 3, 4 temporadas aí, que ele vem crescendo. A melhor temporada dele, eu acho que até agora, foi a temporada passada, quando o Nonato saiu e ele assumiu essa titularidade, conseguiu suportar bem. O começo do ano também ele conseguiu ir bem e depois disso deu uma oscilada, até por conta da sua lesão. E aí veio o Alexander, o Alexander se machucou, o Martinelli tentou voltar, não voltou com o mesmo desempenho, e aí até hoje a gente vê essa lacuna ali na dupla com o André, que algumas das vezes agora está sendo feita com o Lima, que é meia, tá bom? Não, sem a brincadeirinha. Mas, vamos lá. Sobre também o Ibañez, o jogador zagueiro da Roma, que era do Fluminense, foi criado na cria de Xerém também. Ele foi vendido da Roma para o futebol árabe, assim como outros tantos jogadores. Ele foi vendido por 28,5 milhões de euros. E o Fluminense tem 1,5% de desse valor, desse montante, pelo mecanismo de solidariedade, que é o clube formador. Ou seja, vão entrar 2 milhões e 200 mil reais, não são euros, 2 milhões e 200 mil reais nas contas do Fluminense por conta dessa transação entre a Roma, do futebol italiano, para o futebol árabe com a transferência do Ibañez, tá bom? Sobre essa transferência eu fico até meio triste, mas eu não entendo ainda como vai funcionar o futebol árabe, como que as seleções irão olhar para o futebol árabe, como até o próprio Diniz irá olhar para o futebol árabe para poder fazer as convocações. Então, assim, é um jogador que estava num puro desenvolvimento, tinha negociações com o Nottingham Forest da Premier League, que ele tava quase fechado, se eu não me engano, em 26 milhões de euros, mas o futebol árabe pegou e passou a vez, tá bom?
Então, 2,2 milhões de reais entrando para os cofres do Fluminense. Agora, o assunto do dia, o assunto que todo mundo está falando aí, sobre a classificação do Fluminense para as quartas de finais da Libertadores da América. Isso que não acontecia desde 2021, quando o clube foi eliminado somente nas quartas de finais para o Barcelona do Equador, tá bom? O Barcelona de Guayaquil. Sobre o jogo em si, péssimo. Um jogo totalmente horrível. O primeiro tempo sofrível. O primeiro tempo que o Fluminense, mais uma vez, teve o mesmo tom de um time com muita posse de bola e sem nenhuma finalização. A única finalização que levou mais perigo foi uma do Cano, do meio de campo, mas que o goleiro estava adiantado e pegou na frente dele, desviou, que o Cano podia ter tocado pro John Arias, que o John Arias ia ficar com o gol completamente escancarado. Então, foi um primeiro tempo para esquecer. Foi o primeiro tempo que o Fernando Diniz, mais uma vez, teve o Fluminense com aquele arame liso, né? É aquilo que protege, tá ali marcando o território, mas sem machucar ninguém, sem agredir ninguém. O goleiro do Argentino Júnior é o terceiro goleiro do elenco. Lembrando que o segundo goleiro do elenco, ele foi expulso no primeiro jogo, então somente o terceiro goleiro entrou e o Fluminense não agrediu ele. O Fluminense não finalizou em cima dele no primeiro tempo. E ele estava fazendo sua estreia no time profissional, numas oitavas de finais de Libertadores, com o Maracanã lotado. Até porque foram 61 mil pessoas presentes, 61 mil torcedores, né, presentes no estádio Mário Filho. E aí, sobre o segundo tempo, Fluminense mais uma vez, com o arame liso, o Diniz mais uma vez, tirando o Felipe Melo, colocando mais gente no ataque. Se eu não salvo engano, foi o Danielzinho, não conseguia criar boas chances. O Cano, mais uma vez, teve uma boa chance de marcar, mas aí, méritos do goleiro, que conseguiu pegar a cabeçada do Germancano. E, mais uma vez, o Argentino Júnior não levou perigo para o Fluminense, porque o segundo tempo foi literalmente um ataque contra a defesa. Foi um time que tinha muita posse de bola, um time que tentava furar esse bloqueio, não conseguia, enquanto o Argentino Júnior tentava um contra-ataque, mas não conseguiu o contra-ataque em nenhum momento. Mesmo com o Fluminense com um zagueiro a menos, o Argentino Júnior não conseguiu agredir o Fábio. O Fábio até saiu um pouco do gol, um lance, ele até pegou uma bola, mas não foi nada de impossível, reclamaram de pênalti. Eu acho que o árbitro hoje foi muito bem, vale pontuar isso também, porque é muito raro de acontecer. Gostei da atuação do árbitro, por mais que muitos não gostassem, eu acho que ele deixou o jogo seguir e seguiu o critério. Porque, na minha concepção, se ele tá sendo ruim, ele tem que continuar com o critério ruim até o final, porque ele vai ser justo. Porque não adianta nada o cara dar um carrinho no meio de campo, ele não marcar, e no segundo tempo ele vê que tá fazendo merda, e aí começa a marcar os mesmos carrinhos. Então, ele manteve um padrão e o jogo fluiu bastante. Teve até a expulsão, mas a gente vai chegar lá. Dado o momento, se eu não me engano, ali com os 30 minutos de jogo, Fernando Diniz faz mais uma alteração muito ofensiva. E aí colocou o John Kennedy no ataque para fazer a dupla de ataque junto com o Germancano. John Kennedy entrou bem de novo, o Fluminense, enfim, começou a ter mais chance, começou a ter mais volume no último terço do campo, né? Começou de fato a pressionar o Argentino Júnior para dentro da grande área defensiva. E aí, um cara que, pra mim, é impipocável, é um cara que cresce muito em jogos grandes, que é chamado de Samuel Xavier, o lateral direito. Pra mim, ele se assemelha em jogo grande, vamos na calma, tá? Em jogo grande ele decide e ele cresce. E ele parece o Felipe Lan, a verdade é essa. Joga de volante, joga de lateral esquerdo, lateral direito, consegue fazer uma saída de bola, consegue ser meia e consegue ser um segundo atacante. Porque, assim como no jogo contra o Argentino Júnior lá na Argentina, Samuel Xavier conseguiu fazer um lindo gol e colocou o Fluminense na frente dessa vez. Na semana passada, Samuel Xavier empatou a partida. Hoje, ele desempatou o placar agregado fazendo o gol. O detalhe é, na semana passada ele marcou os 37 minutos do segundo tempo. Já hoje ele marcou os 38 minutos do segundo tempo. Só uma curiosidade mesmo. E aí o Fluminense, enfim, conseguiu ter mais tranquilidade para administrar esse placar. Mais brigas aconteceram.
o Argentino Júnior se lançou ao ataque e aí deu o campo que o Fluminense queria. E John Arias, eu acho que não foi o John Arias, mas o John Kennedy conseguiu fazer uma linda arrancada após um lançamento, driblou o zagueiro, deu uma chapada no canto esquerdo baixo do goleiro, o canto esquerdo inferior do goleiro, o inferior direito do atacante, e resolveu a partida aos 51 minutos. John Kennedy, tô aqui com o John Arias. John Kennedy fechou o placar em 3-1 para o Fluminense no geral, no agregado, tá bom? Então, com isso, o Fluminense agora vai esperar quem vai passar entre Flamengo e Olímpia, ou seja, Fla-Flu. Está muito próximo de acontecer numa Libertadores. Lembrando que no futebol carioca, a única vez que teve Libertadores, se eu não me engano, foi com Botafogo e Vasco. Isso lá no século passado. Será que teríamos mais um clássico carioca? Será que o Fluminense vai conseguir fazer um Fla-Flu na história no Maracanã? Veremos para a próxima fase, tá bom? Então, assim, o resumo que fica o Fluminense jogou mal, mas conseguiu a classificação. E com isso, o time conseguiu chegar a 21 jogos de invencibilidade jogando como mandante. São 21 jogos sem perder, sendo 16 vitórias e 5 empates. Então aí é uma marca muito expressiva também. O Fluminense estava jogando já com 20 jogos de invencibilidade e conseguiu defender a mesma invencibilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a atualização do Fluminense. Amanhã eu vou fazer a atualização do Botafogo, mas eu vou fazer um pré-jogo pro Botafogo. E na quinta-feira eu vou fazer um pré-jogo para o Flamengo, tá bom? Perdão pela hora que eu tô postando esse vídeo. Agora já são umas 10h30, então eu devo postar 11. Mas espero que vocês estejam curtindo todos os conteúdos que eu tô botando aqui no canal. E mais uma vez, se tiverem alguma sugestão, alguma crítica construtiva ou algum comentário de elogio, peço que vocês façam, tá bom? Porque isso anima e isso ajuda bastante pra minha evolução aqui com vocês, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!